Isso, que agora a gente vai falar de imigração, né, Lins, aqui para os Estados Unidos, né, que teve toda essa questão do Afeganistão com o presidente Trump dos Estados Unidos, agora fazendo anúncios de que vai coibir a imigração, proibir na prática a imigração. Ele falou de países de terceiro mundo, mas sairiam de 19 países, não só a imigração ilegal. No caso da imigração ilegal, claro, naturalmente é um combate a imigrantes de qualquer parte do planeta que queiram vir aos Estados Unidos, mas também da imigração legal desses países, dessas nações. Quer dizer, ele está punindo, por exemplo, imigrantes do Haiti que vieram para os Estados Unidos legalmente, porque um afegão cometeu um atentado em Washington. Mesmo punir os afegãos, quer dizer, fazer aquela questão de punição coletiva para toda a população afegã, porque um afegão cometeu um crime, quer dizer, imagine se um brasileiro comete um crime desses aqui nos Estados Unidos, eu que sou imigrante aqui nos Estados Unidos seria punido também, então é algo extremamente grave. Mas, Lins, quem é especialista em imigração, uma das pessoas mais brilhantes que eu conheço, inclusive, é a professora Gabi Oliveira, que é professora de Imigração, Educação e Política Internacional de Harvard. Está aqui com a gente a Gabi para conversar. Eu sempre, quando tem tema de imigração, gosto de chamar a Gabi, conheço ela desde que ela era mais nova, convenci a vir fazer mestrado na Colômbia, queria ir para Georgetown, acabou fazendo doutorado e hoje é professora em Harvard. Acabou de escrever um livro, viu, Lins? Eu vou dar o nome certinho aqui em português, que é Agora Estamos Aqui, Imigração Familiar, Educação e Sonhos para uma Vida Melhor. Está aí a capa do livro. Antes ela me encaminhava, mas agora parou de me enviar o livro, infelizmente, mas eu vou comprar o livro da Gabi. Professora, tem que chamar a professora Gabriele Oliveira, né? Gabriele Oliveira, eu falo Gabi, porque eu conheço faz tempo, mas professora Gabriele Oliveira. O Trump agora está, na minha avaliação, já desde o começo desse mandato, mas ele está indo para cima também da imigração legal, certo? Certo. Boa noite, Guga. Boa noite, Marcelo. Muito bom ver vocês. Obrigada pelo convite. Sim, o que a gente tem que lembrar são algumas coisas. O Trump, durante a campanha dele, durante o primeiro mandato dele, ele já havia prometido que isso seria parte da pauta dele. Então, ele tem 3 pilares da estratégia dele. O primeiro são deportações em massa. O segundo é o corte no número de refugiados que podem entrar nos Estados Unidos. E o terceiro é realmente conseguir que essa parte legal de você conseguir cidadania, de você nascer e ter direito à cidadania, de você conseguir o green card, tudo isso tenha mais obstáculos e isso seja impedido. Então, ele trabalha com esses 3 pilares. Então, mesmo que a gente está vendo agora, ele tem uma desculpa perfeita, porque aí também tem um apelo cultural muito forte pelo que aconteceu, a tragédia que aconteceu essa semana durante Thanksgiving. Então, isso dá uma parte muito mais forte para o Trump, para ele poder ir atrás do que ele já queria ir atrás desde o primeiro mandato dele, que é a parte de imigração legal para os Estados Unidos. Pois é. Então, pegando esse gancho, professora, muito obrigado por estar conosco mais uma vez aqui. 2 coisas que eu queria perguntar em uma pergunta só. A primeira, nos seus estudos, conhecendo a fundo essa questão de imigração nos Estados Unidos e os fluxos pelo mundo, dá para fazer alguma associação entre imigração e crime? Porque não me parece que seja o caso, por exemplo, entre imigrantes afegãos, deles terem mais percentualmente crimes que possam ser atribuídos a eles do que cidadãos de outros países ou mesmo dos Estados Unidos. Muito antes, pelo contrário. E aí, chegando à segunda parte dessa pergunta, que é: por que ainda tem tanto apelo político à perseguição ao diferente, ao estrangeiro? Por que é mais fácil colocar a culpa sempre naquele que vem de fora? Isso é verdade para o trumpismo, isso é verdade para a extrema-direita na Europa, isso está sendo verdade até mesmo aqui na América do Sul, em que no Chile, nesse momento, a campanha sendo feita também com promessa de endurecimento da política de fronteiras, de concessão de asilo. Por quê? Com certeza. Uma das coisas, então, a questão do crime, a gente sabe que 30% a 40%, né, a diferença da probabilidade de um imigrante cometer um crime é 30% a 40% menor do que de alguém que nasceu nos Estados Unidos, por exemplo. Então, existe esse mito de quem é o criminoso, né, porque essa ideia de você ser imigrante, agora, especialmente esse ano, está muito, muito atrelada a essa ideia de que você estar aqui, você já é um criminoso.
o que antes a gente sabia que não era necessariamente essa associação. Então, existe um mito muito grande que o imigrante é o criminoso, e aí vem na sua segunda pergunta, que é, o que a gente está sendo movido no momento na sociedade é por medo. Então, a gente pode ver que o apelo inteiro, né, desse governo nessa questão de culpar e de colocar quem é o grande culpado, que está destruindo a economia, que está destruindo a cultura, que está destruindo, né, a fábrica da sociedade, é o outro, é o que vem de fora, por causa disso, por causa do medo. Então, é muito mais fácil você culpar quem vem de fora, porque aí você atrela uma política, né, que fala, tá aqui, eu estou dando um jeito nisso, eu vou conseguir consertar, eu vou conseguir falar sobre esse medo, do que realmente falar do que está acontecendo dentro do país, da política doméstica. Então, para os países é muito mais fácil falar sobre política internacional e colocar aí quais são, né, as próximas coisas que eles vão fazer, como eles vão agir com outros países, do que falar quais são os nossos defeitos e os nossos problemas e como que a gente resolve essas questões domésticas que já existem faz muito tempo, né? Então, a questão de culpar, ela vem com isso, ela também vem de um ponto de vista muito racializado, né? O que a gente diz que depende muito da origem do país que essas pessoas estão vindo, para colocá-las todas nesse grande caldeirão da culpa, né? Então, pegando uma pessoa que faz algo, transformando isso no símbolo desse medo, deixando isso muito mais disponível e incendiando essa base de uma maneira que esse medo, na verdade, é o que acaba guiando as decisões políticas, e não, na verdade, tentar construir oportunidades para todas as pessoas dentro do país. Gabi, tem um medo real também dos imigrantes aqui. Hoje eu estava conversando com um imigrante que eu conheço, que passeia com cachorros aqui nos Estados Unidos, e ele me avisou que vai voltar ao Brasil agora, passando o Réveillon, ele volta ao Brasil, a mulher dele já está voltando, está 14 anos aqui nos Estados Unidos, veio para cá com a ambição de construir a vida. Você mora em Boston, que é uma região que tem uma proporção muito maior de brasileiros do que Nova York. Eu sei que você acompanha a comunidade brasileira de Boston e outras comunidades também. Esse movimento de autodeportação, né, de voltar, de ir embora por medo dessa administração Trump, é um fenômeno que tem ocorrido mesmo? É um fenômeno que tem ocorrido até pelo trauma do que aconteceu antes. E eu documento muito isso, o que aconteceu em 2018 com a separação de famílias na fronteira, por exemplo. Então, quando esses pais e essas pessoas começam a lembrar e pensar, essa separação ela pode acontecer, e não só eu posso ser preso, mas pode ser que eu seja deportado para um terceiro país que eu não tenho nenhum vínculo e nenhuma relação, eu não posso mais estar nessa posição onde eu vou ser preso e eu não sei o que vai acontecer comigo. Então, esse medo é um medo real, porque a gente está vendo muitos casos disso acontecer. Pessoas estão sendo detidas para daí serem investigadas, que é um poder que agora esse governo tem, ele não tinha antes. Então, a ICE está conseguindo deter para daí investigar. E aí essas detenções, por exemplo, em Massachusetts, a gente não tem centros de detenções aqui para mulheres, por exemplo, não tem espaço suficiente. Então, elas são transferidas rapidamente para Maine, para Louisiana, para outros estados. Então, esse medo de você perder o contato, você não conseguir representação, você não conseguir advogado, você ser deportado para talvez um terceiro país, esse medo de tudo isso acontecer realmente está incentivando essa autodeportação por causa disso, porque você não sabe quando você vai ser pego e se você estiver no caminho para deixar seu filho na escola, se você estiver voltando do trabalho, se você estiver indo na igreja, escola, hospital, que são todos lugares sensíveis que agora o governo é autorizado a deter pessoas nesses lugares. Então, isso deixou a sociedade com muito mais medo de trabalhar, medo de pedir ajuda. Então, esse fenômeno é algo, sim, que a gente está observando acontecer muito. Super obrigado, professora Gabi Oliveira. Eu vou comprar seu livro, afinal eu sou imigrante aqui nos Estados Unidos, adoro esse assunto, eu acho que é importante também, porque esse é um tema, nunca teve na história brasileira um número tão grande de imigrantes em outro lugar como tem agora nos Estados Unidos, vivendo sobre esse momento de tensão, né, o Lins? E eu queria aproveitar para perguntar para você, Lins, como você observa esse movimento global contra a imigração, que era algo diferente em outros tempos, né? Basta ver São Paulo, Brasil, né, que recebeu muitos imigrantes, inclusive
Clube Palestra Itália, Sociedade Esportiva Palmeiras fundado por imigrantes, o Vasco da Gama também, Clube Hebraica, Clube Monte Líbano, Clube Sírio, Clube Pinheiros, de imigrantes alemães. Então tinha isso, tinha nos Estados Unidos, sempre essa coisa, Ellis Island, Estátua da Liberdade, Argentina, mas hoje a gente vê que são raros os países que buscam atrair imigrantes. Alguns buscam atrair expatriados, os países do Golfo, mas imigrantes mesmo é raríssimo atualmente. Pois é, e me parece que isso, na verdade, é uma grande covardia, porque a tendência é que no mundo contemporâneo, os imigrantes que tentam buscar uma vida melhor para si e para suas famílias em outro país, deixando para trás suas origens, deixando para trás suas terras, eles são o elo mais fraco nessa negociação que passa por economia, por política, por preconceitos também, né? Você não tem uma defesa unida dos imigrantes que chegam aos Estados Unidos. Você depende de defensores públicos, você depende de movimentos dentro da sociedade civil americana, o mesmo vale para a Europa também, que possam trabalhar pelos interesses dos imigrantes. Então, é muito simples, sim, e muito fácil para o governo de ocasião apontar o dedo para o imigrante, pegar um caso isolado, por exemplo, de violência ou de roubo, de furto, de assédio e tentar generalizar como se isso fosse uma característica dos imigrantes. É absolutamente lamentável, ainda mais no momento de fragilização de instituições multilaterais como as Nações Unidas, que poderiam, sim, talvez atuar mais e melhor pelas populações que circulam mundo afora, lembrando que a história do mundo é também a história dos fluxos migratórios, né? É assim que a gente se constituiu enquanto humanidade e, no entanto, vira e mexe de tempos em tempos, você tem apertos sobre esses fluxos migratórios. Como são coisas circunstanciais e de época, a minha torcida, pensando aqui do lado mais humano dessa questão, é que isso também seja uma fase, é que de fato esteja cada vez mais claro, como esteve outro dia numa premiação de gastronomia nos Estados Unidos, em que o chefe vencedor entrou no palco com um cartaz dizendo: os imigrantes nos alimentam, porque é verdade, os imigrantes plantam, os imigrantes estão nas cozinhas, os imigrantes servem, os imigrantes trabalham nos restaurantes, no transporte da alimentação, que isso esteja cada vez mais dentro da cabeça da população dos Estados Unidos e que essas políticas escandalosamente arbitrárias e preconceituosas contra imigrantes passem a ser, mais uma vez, algo do passado e não algo pelo que valha a pena você dar o seu voto e defender. Eu acho que isso é uma onda e que vai passar. Vamos aguardar, né, Guga?